Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a este treinamento de educação continuada sobre manejo avançado da hipoglicemia na sala vermelha. Nesta aula, nós vamos muito além da simples correção da glicose baixa. O objetivo é desenvolver raciocínio clínico, entender a fisiopatologia da hipoglicemia e aprender a reconhecer situações potencialmente fatais que frequentemente passam despercebidas na prática. Vamos discutir fisiologia, sinais clínicos, abordagem emergencial, armadilhas diagnósticas, prescrição prática e, principalmente, como evitar erros graves no atendimento. Porque hipoglicemia não é apenas um número no glicosímetro. Ela muitas vezes é a ponta do iceberg de um paciente gravemente descompensado. Redefinindo a hipoglicemia. Texto para narração. Muita atenção para esse conceito. Hipoglicemia não significa apenas glicemia abaixo de 60 mg por decilitro. O diagnóstico clínico verdadeiro depende da chamada tríade de Whipple: glicemia baixa, sintomas compatíveis e melhora após a administração de glicose. Isso muda completamente nossa forma de pensar. Imagine um paciente confuso, com glicemia de 48. Você faz glicose venosa, a glicemia sobe, mas o paciente continua rebaixado. Nesse caso, a hipoglicemia existia, mas não era a única causa do quadro neurológico. Portanto, o valor isolado do aparelho nunca deve conduzir sozinho o raciocínio médico. A hipoglicemia precisa ser interpretada dentro do contexto clínico. O organismo humano faz de tudo para evitar hipoglicemia. A insulina reduz a glicose sanguínea. Já os hormônios contrarreguladores, glucagon, adrenalina, cortisol e GH, tentam elevar a glicemia. Durante o jejum, em 12 horas, cerca de metade das reservas de glicogênio já foi consumida. Após 48 horas, o organismo passa a depender quase totalmente da gliconeogênese. Por isso, quando um paciente chega hipoglicêmico, precisamos pensar: o que falhou nesse sistema tão eficiente? O corpo tolera melhor hiperglicemia transitória do que hipoglicemia aguda. Porque o cérebro depende continuamente de glicose. Ele não possui reservas energéticas próprias. O raciocínio da admissão. Texto para narração. Na prática, o raciocínio deve dividir os pacientes em dois grandes grupos. Primeiro, pacientes com comorbidades. Segundo, pacientes sem doenças prévias importantes. Nos pacientes com doenças, diabetes, sepse, hepatopatias, insuficiência renal, caquexia, o organismo já funciona no limite. Neles, a hipoglicemia geralmente representa falência metabólica ou erro terapêutico. Já no paciente previamente ígido, devemos pensar em medicações, insulinoma, hipoglicemia hiperinsulinêmica, cirurgia bariátrica, síndrome de Dumping. Essa divisão ajuda muito a definir gravidade, necessidade de internação e investigação posterior. A evolução clínica da hipoglicemia geralmente ocorre em duas fases. Primeira fase: descarga adrenérgica. O organismo tenta salvar o cérebro mobilizando glicose rapidamente. Nessa etapa surgem sudorese, tremores, palpitações, ansiedade, fome intensa. Se a glicose continua caindo, entramos na segunda fase: falência neuroglicopênica. Aqui aparecem cefaleia, sonolência, lentificação, confusão, convulsão, coma. Sintoma neurológico em hipoglicemia é emergência absoluta. O cérebro não possui reserva local de glicogênio. Abordagem inicial na sala vermelha. Texto para narração. O primeiro minuto do atendimento é decisivo. O protocolo inicial segue o mnemônico MOVG: monitorização, oxigênio, veia, glicemia. Todo paciente deve receber monitor cardíaco, aferição de pressão, oximetria, acesso venoso calibroso e glicemia capilar imediata. Outro ponto importante: paciente rebaixado não pode receber nada por via oral. Nesses casos, dieta zero absoluta, cabeceira elevada entre 30 e 45 graus e glicose intravenosa imediata. Já pacientes conscientes e orientados podem receber carboidrato por via oral assistida. O padrão ouro. Texto para narração.
O tratamento padrão da hipoglicemia grave é glicose hipertônica. A prescrição prática consiste em glicose, 50%, 3 a 5 ampolas, intravenosa, em bolos lento. Cada ampola possui aproximadamente 5 gramas de glicose. A administração lenta reduz risco de flebite química. E atenção, jamais utilizar soro glicosado 5% para reversão aguda. Para atingir a mesma carga glicêmica, seria necessário grande volume infundido rapidamente, aumentando o risco de edema agudo, distúrbios eletrolíticos e sobrecarga volêmica. O perigo oculto da reversão. Texto para narração. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes da aula. Pacientes etilistas, desnutridos, caquéticos, podem desenvolver encefalopatia de Wernicke se receberem glicose sem tiamina. Esses indivíduos possuem estoque praticamente zero de vitamina B1. Ao administrar glicose isoladamente, o cérebro consome rapidamente a pouca tiamina residual, precipitando lesão neuronal irreversível. Por isso, tiamina 100 mg intravenosa ou intramuscular deve ser administrada antes ou junto com a glicose. E um detalhe importante: complexo B não substitui tiamina pura adequadamente. Casos refratários e acesso difícil. Em alguns pacientes, o acesso venoso é extremamente difícil. Nessas situações, o glucagon pode salvar tempo. A dose recomendada é 1 mg intramuscular, podendo chegar a 2 mg. Mas existe uma limitação importante. O glucagon depende das reservas hepáticas de glicogênio, ou seja, em pacientes caquéticos, hepatopatas ou desnutridos, seu efeito pode ser mínimo. Outro recurso em casos refratários é a hidrocortisona intravenosa. Ela ajuda a restaurar a resposta hormonal contrarregulatória, principalmente em sepse, insuficiência adrenal ou hipoglicemia persistente. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes da aula. Corrigir a glicemia não encerra o atendimento. Agora precisamos evitar recorrência. E aqui existe um erro muito comum: prescrever a mesma manutenção para todos os pacientes. Pacientes hidratados e normovolêmicos podem receber soro glicosado 5%. Mas pacientes desidratados, sépticos, etilistas ou hipovolêmicos precisam de expansão volêmica real. Neles, a melhor opção é soro fisiológico 0,9% associado à glicose hipertônica, porque o soro glicosado isolado rapidamente se comporta como água livre. Checklist da sala vermelha. Esse slide resume uma prescrição prática e racional. Os principais pontos incluem monitorização, glicose hipertônica, tiamina quando indicada, manutenção adequada, controle seriado da glicemia e rastreio laboratorial. Os exames ajudam a procurar a causa de base: hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia venosa, PCR, urina, radiografia de tórax. Porque estabilizar a glicose trata o sintoma, mas investigar a causa trata o paciente. A armadilha transitória. Texto para narração. Neste primeiro caso, temos uma paciente diabética que apresentou sintomas adrenérgicos, sudorese, palpitação, ansiedade, com glicemia de 58. Ela havia utilizado insulina regular e não conseguiu se alimentar adequadamente. Após correção e alimentação supervisionada, houve recuperação completa. Nesse contexto, a causa foi identificada, o paciente estabilizou e a alta com orientação rigorosa foi segura. Esse é um exemplo clássico de hipoglicemia transitória. O falso AVC, texto para narração. Agora observem este caso. Paciente idoso, tabagista, caquético, com perda importante de peso, chega com hemiplegia, confusão, rebaixamento. A primeira impressão poderia ser AVC agudo, mas a glicemia era de 48. Após correção, o déficit neurológico reverte completamente. Isso mostra como a hipoglicemia pode simular doenças neurológicas graves. Mas atenção, mesmo com melhora clínica, esse paciente não deveria receber alta. A hipoglicemia foi apenas a ponta do iceberg de um quadro metabólico extremamente grave. Investigação laboratorial. Texto para narração.
Depois da estabilização, devemos procurar a causa. Nunca devemos liberar um paciente sem investigação mínima quando a origem da hipoglicemia não estiver clara. Os exames ajudam a identificar sepse, insuficiência renal, distúrbios eletrolíticos, neoplasias, hepatopatias e focos infecciosos ocultos. A glicemia capilar salva o paciente naquele momento, mas o rastreio laboratorial é o que impede novas descompensações. Os 5 mandamentos da Sala Vermelha. Para finalizar, vamos resumir os 5 grandes conceitos desta aula. Primeiro, trate o paciente, não apenas o glicosímetro. Segundo, sintoma neurológico em hipoglicemia significa ação imediata. Terceiro, nunca esquecer da tiamina em etilistas e desnutridos. Quarto, a manutenção deve ser individualizada conforme volemia e contexto clínico. E quinto, sempre investigar a causa de base antes da alta. Hipoglicemia é muito mais do que glicose baixa. Ela é um sinal de descompensação metabólica potencialmente fatal. Então, aqui está um infográfico que resume este estudo da hipoglicemia. Em breve, estaremos trazendo novos temas importantes para um bom manejo de casos de urgência e emergência mais comuns da Sala Vermelha. Esta apresentação foi desenvolvida pelo Dr. Mário Augusto de Lima, CR MSP 30014. Sugestões para novos temas, e-mail dr.mariolima@gmail.com. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.